E aí, vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando no Brasil? O Barroso resolveu dar uma entrevista, e nessa entrevista foi comentado sobre impeachment, foi comentado sobre Estados Unidos, inclusive reação aos Estados Unidos, e isso acendeu um sinal vermelho. Outro assunto que a gente vai discutir, né, eu vou colocar aqui a nossa tela do aplicativo Editorial Central, é também sobre o Eduardo Bolsonaro. O sistema está tentando fritar o Eduardo Bolsonaro. Toda hora tem uma matéria colocando o Eduardo Bolsonaro contra a direita, tentando dar a entender que o centro é a direita. O Rodrigo Maia falou que a direita é ele e o Aécio Neves. O centro é a direita. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Muita coisa para a gente poder falar sobre essa loucura toda. Vamos lá, vamos falar do Felipe Neto também. Felipe Neto, depois que foi para os Estados Unidos, ficou de um jeito que não passava nem o Wi-Fi, trincando de medo. O menino, como é que ele chama? O menino foca, né? Resolve voltar e atacar o Donald Trump. E tirou o Twitter do ar, né? Parece que ficou com medinho. Vamos falar também de uma estratégia da oposição para, para minar o PT para 2026. Depois de um vacilo grande que a oposição deu, e nós vamos falar sobre isso aqui também. Vamos falar de prisão, né, dentro do STF, prisão, e vamos falar de resposta do Rio Grande do Sul declarando personas não gratas. Quem será que se tornou persona não grata dentro do Rio Grande do Sul? E eu, diga-se de passagem, como cidadão do Rio Grande do Sul, né, cidadão nomeado pela Assembleia Legislativa, eis-me aqui para dizer que eu achei foi bom pra caramba. Tá? Então nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Tá? Se você busca um canal que traz informação de qualidade, com relevância, eu não achei tão aqui, sabe? A gente não está aqui para frescuraiado. Se você está procurando um repórter, né, bonitinho, bom de fala, vai procurar o Bonner para lá. Aqui é do nosso jeitão, do jeito que eu sou, do jeito que eu falo com os meus amigos, é o jeito que a gente faz o editorial aqui. E isso assim, pronto, acabou. Bom? Tá bom? Então vamos para cima. Não esquece de curtir e compartilhar. Bora de matéria. Vamos lá, pessoal. O Barroso, né, saiu, está fora da presidência do STF, né? Então ele não é mais o presidente do STF. Eu duvido muito que muitos de vocês que me assistem aqui sentirão saudades. Eu acho pouco provável, né? Em entrevista, ele deu agora, adora dar uma entrevista, né? Esse pessoal do STF adora dar uma entrevista, sabe? Todos falando sobre política e tudo, e dando entrevista, né? Não devia. A postura do ministro do STF deveria ser uma postura recatada, uma postura na qual pouco se aparecia, né, em aparições públicas, né, a não ser que fosse caso estritamente necessário, mas não é assim que funciona. Em entrevista, o Barroso critica a aplicação da lei Magnitsky pelos Estados Unidos. Sim, Barroso se manifestou sobre a lei Magnitsky. O ministro também teve o visto cancelado, mas, entretanto, todavia, contudo, não tem a Magnitsky sobre ele ainda não. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, classificou como desagradável e injusta. Quem concorda? E a decisão dos Estados Unidos de suspender vistos de autoridades brasileiras. A medida foi aplicada com base na lei Magnitsky, que autoriza sanções contra os indivíduos acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Que deixe claro, né? O objeto da lei Magnitsky é a corrupção ou a violação de direitos humanos. Em entrevista à própria CNN nesta sexta-feira, Barroso disse esperar que a aplicação da lei seja revertida em breve, ressaltou o ministro, e que o respeito às instituições brasileiras seja preservado. Ele está prestes a deixar a presidência, né? Então, na verdade, já deixou. A partir de hoje, ele já deixou a presidência. E aí ele falou que, no mínimo, não é razoável, né, esse posicionamento. E aí também, na CNN, ele foi perguntado sobre impeachment dos ministros do STF. Vamos lembrar
que o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista há poucos dias atrás, onde nessa entrevista ele falou que o STF não vai aceitar impeachment de ministros do STF. Ora, como assim? É atribuição do Senado e o STF fala que não vai aceitar. Agora, o Barroso também se manifesta sobre impeachment e diz que é irrazoável o impeachment de um ministro do STF. Em entrevista exclusiva à CNN, a analista de política da CNN, Luísa Martins, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que o pedido de impeachment à ministra da Corte é irrazoável. Ora bolas. Quem define se é razoável ou irrazoável são as pessoas que foram eleitas pelo povo, senadores, que têm atribuição de tocar o processo. E quem está segurando o processo que não toca é o presidente da Casa Alta, que é o Senado Federal. Ele disse que essa medida não serve para retirar alguém do jogo. Abre aspas, impeachment não é um produto para prateleira para você tirar do jogo alguém de que você não goste. Ação de golpe né? Isso se faz na eleição, não é? Peraí, mas como é que você vai fazer eleição? Eu acho que isso aqui ficou muito desconexo, né? Impeachment não é um produto para prateleira para você tirar do jogo alguém que você goste. E se faz na eleição, não é? Mas tem eleição para ministro do Supremo Tribunal Federal? Deveria. Quem sabe até pega a ideia do ministro aqui, né, e passa a aplicar a eleição para os ministros. Seria assim muito producente, né, muito bom uma situação como essa. Mas não parou por aí. Outro ponto que chamou a atenção pra caramba do ministro Luiz Roberto Barroso foi ele dizer que o STF está pensando em retalhar os Estados Unidos, aplicar sanções, reação contra as sanções. O presidente do STF, ministro Barroso, disse nesta sexta-feira que a corte não descarta uma reação contra as sanções determinadas pelos Estados Unidos. Olha só, imagina eles colocando uma sanção. Eu queria ver, né? Faz que nem a Janja, fala, fuck you, senhor Trump, né? Perguntado sobre como as sanções foram recebidas pelos ministros, Barroso disse que aguarda o fim do julgamento sobre a trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro para avaliar o caso. Fim que ele diz, né, é o julgamento do recurso, tá, pessoal? E aí, teve uma matéria aqui, né, da Globo News tratando justamente sobre o Barroso reagir às sanções do STF. Dá uma olhada. Quem acompanhou essa conversa foi o nosso repórter Márcio Falcão e nesse encontro o Barroso deu alguns recados, inclusive sobre essa possibilidade de a corte eventualmente analisar o impacto da lei Magnitsky, uma lei americana, no território brasileiro. Mas ele fez também algumas ponderações sobre essa possibilidade. Então, inicialmente ele disse que a ideia preponderante no Supremo Tribunal Federal é primeiro aguardar o julgamento da trama golpista para ter qualquer tipo de decisão sobre a lei Magnitsky, inclusive ele falou tanto na esfera política como na esfera também judicial. E também um outro ponto é que ele disse que ainda acredita numa solução diplomática, reforçando a força da diplomacia brasileira e no diálogo que ele acha que pode evoluir entre os governos brasileiro e americano. Barroso disse que tem tido uma série de conversas sobre essa situação entre Brasil e Estados Unidos e que inclusive ele mesmo chegou a sugerir a utilização pelo governo brasileiro de um escritório de lobby que é legalizado nos Estados Unidos e que poderia ajudar a fazer a defesa do governo brasileiro, porque, segundo ele, existe uma incompreensão por parte dos Estados Unidos sobre a real situação no Brasil. Ele disse que é uma inverdade a situação que se apresenta, né, de que haveria uma ditadura do judiciário no Brasil, por exemplo, e que isso precisa ser defendido e reforçado pelos integrantes do governo brasileiro. Barroso disse também que teve uma conversa recente com o presidente Lula sobre essa situação, inclusive sobre o diálogo do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, Lula está otimista sobre esse diálogo, mas também cauteloso, que é justamente o que vocês falavam agora há pouco. Então, esse clima ainda de cautela, mas uma esperança de que essa conversa pode ajudar a destravar as negociações entre os dois países. Pois é. Eu duvido muito, né, que uma retaliação por parte do STF tenha o condão, né, de destravar o diálogo entre os países. Agora, para encerrar o assunto sobre o STF, vamos rodar para uma matéria da revista Isto É, tá?
Você já parou para pensar que se o Lula for reeleito, vende tudo, entra num avião ou num carro e some daqui? É. Se o Lula for reeleito, ele vai nomear agora 3 ministros para o STF. Vai sair Carmen Lúcia, mas ele pode colocar figuras como o Bessias no lugar, totalmente alinhado. Ou Pacheco. Também sai o Fux. O Luiz Fux sai agora. Na próxima legislatura agora, o Fux sai. E sai o Gilmar Mendes. E é óbvio que o Lula pode colocar mais 3 Flávio Dinos, mais 3 comunistas lá dentro. Caso seja reeleito, Lula terá a maioria de indicados no STF. Caso seja reeleito em 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá o direito de indicar mais 3 ministros para o STF. 3 ministros para o STF. Caso os magistrados atuais deixem a corte no tempo previsto, que é aos 75 anos, eles não têm outra opção, né? Eles têm que deixar, é compulsório, né? É compulsório, eles não têm outra opção. Eles têm que deixar a corte, tá? E aí eu te falo, imagina o Lula atacando mais 3 indivíduos lá dentro. Como é que vai ficar? Aqui é a República das Bananas, meu amigo. E eu já vou te falar uma coisa. Tenha um plano B, porque isso hoje não me assusta mais se isso acontecer. Vamos falar dele, o menino esperto. Como é que o Nando Moura fala? Menino espertinho. Vamos falar sobre ele, o Felipe Neto, né? O negócio está interessante de assistir. O Felipe Neto voltou dos Estados Unidos. Depois que teve uma onda de denúncias sobre postagens do Felipe Neto anti-Donald Trump, contra o Donald Trump, mas o bonitão estava lá passeando e fazendo comprinhas nos States, né? Como ele voltou, deixou o X, não quer mais participar da rede social do malvadão Elon Musk, e o influenciador disse que viaja para onde ele quiser. E ser de esquerda não é fazer voto de pobreza, não. É fazer voto de pobreza dos outros. É querer tomar dinheiro dos outros. Isso que é ser de esquerda. Tá? É querer o dinheiro dos outros. Né? O influenciador Felipe Neto, de 37 anos, usou seu perfil nesse sábado para publicar um longo texto para falar de sua viagem para os Estados Unidos e rebater a extrema-direita. Não, vou até sublinhar aqui, ó. A extrema-direita, para justificar suas críticas a Donald Trump e afirmar que ele está inserido em uma sociedade capitalista. Mas não devia! Você briga contra a sociedade capitalista, menininho, embora corre atrás de dinheiro como louco. E eu não estou te criticando por isso, eu também faço isso. Né? Também faço isso. Né? Embora eu não tenha a quantidade de visualizações que o Felipe Neto tem, se bem que hoje eu nem sei se eu tenho, se não tem. Né? Sei que a quantidade de seguidor não tem. Mas é isso, a gente está trabalhando, a gente está ralando, nada mais justo do que a gente ter dinheiro. Agora o foda é você querer que quem trabalha, quem rala, pague mais imposto para o governo. Eu duvido se o Felipe Neto não tem ou uma trust ou uma offshore para pagar menos imposto e querendo enfiar imposto no rabo dos outros. Isso aqui me mata de raiva. Né? Abre aspas. Eu vivo num país capitalista, estou inserido numa sociedade e economia capitalistas e posso viajar para onde eu quiser, pois não tenho qualquer condenação criminal, não uso tornozeleira. Extremistas, entendam, o Trump e o Bolsonaro não são o capitalismo, eles representam a sua pior face, disse o Felipe Neto. O texto é acompanhado de uma imagem com a frase: lutar contra o fascismo não é crime. Devia ser crime, é ser hipócrita, né? Isso deveria ser crime pra caramba, porque esses caras vivem falando de socialismo, vivem falando contra o capitalismo, mas vão para lá, para o berço do capitalismo, né? Toda essa turma aí, socialista, comunista, tudo corre para o capitalismo. Tudo que é grana no bolso, dinheiro no bolso. Muita hipocrisia, muita cara de pau. Essa é que é a verdade, né? Essa é que é a verdade.
Brincadeira, né? Dá até raiva de falar de umas matérias dessas. Vamos lá. Bora falar do Eduardo Bolsonaro agora. Oposição vê Eduardo incontrolável e teme ficar sem alternativa. Entenda. O que é incontrolável? Incontrolável era o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro. O sistema não conseguiu controlar o cara. Até que, quando ele perdeu a eleição, conseguiram controlar o cara. Hoje ele está controlado. Sandro, não fale isso. Falo, hoje ele está controlado, está dentro de uma cadeia, sem poder falar com ninguém, que eles não deixam, não pode aparecer numa rede social, não pode dar entrevista, até o Beiramar podia, até a Suzane Richthofen podia. O Bolsonaro não pode. Se alguém tirar uma foto dele e postar, pode ter problema na justiça. Eles querem eliminar a existência do Bolsonaro da face da terra. Agora, o Eduardo Bolsonaro é o que mais está representando o discurso advindo do pai que eles tanto perseguem. Então, o próprio Centrão, aquele que se diz aliado do Eduardo Bolsonaro, está tentando fritar o cara. Ó, partidos de todos os espectros de direita, tá? Os de carteirinha e os ainda com um pé no Centrão, classificam o deputado Eduardo Bolsonaro como incontrolável, um agente de entropia constante nas articulações do grupo para 2026. Agora eu vou te fazer uma pergunta rápida. Qual partido de espectro de direita no Brasil? Me diz um. Não, eu quero saber, eu quero que você seja sincero comigo. Me responda, quais os partidos de espectro de direita? Para mim hoje, Partido Novo. Porque se você me falar que, mas o PL é um partido de direita. Cara, eu já vi que você não entende porra nenhuma de política. Não entende bulufas nenhuma de política. Fala que o PL é partido de direita. PL é um partido onde tem gente de direita. E tem um monte de aproveitador que usa a direita para se eleger. Ah, não? Como é que é? Romário? Peraí. Tiririca? Como é que é o negócio? Vocês entenderam? Então, o que vocês precisam entender? Não tem partido de espectro de direita. Todo mundo é centrão, centro-direitinha, mais ou menos. Agora, tem gente de direita dentro dos partidos, mas não existe partido de direita. Talvez o Partido Novo. Tá? Vocês vão ficar bravos comigo, que eu sei. Caciques desse eixo político entendem que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, separado do pai por 7.000 quilômetros, e uma decisão do Supremo Tribunal Federal, impedirá qualquer acerto sobre a candidatura ao Planalto num futuro imediato. O Eduardo Bolsonaro está brigando e está querendo o pai elegível. Essas lideranças políticas estimam que Eduardo tem cerca de 20% de intenções de votos consolidados. Pessoal, vamos fazer uma enquete ao vivo agora, tá? Vamos lá. Eduardo Bolsonaro, Lula e Tarcísio são os 3 candidatos para você votar no primeiro turno. Lula, Eduardo Bolsonaro e Tarcísio. Em quem você vota? Coloca no comentário. Tudo livre, justo. Você sabe que a eleição vai ser limpa. Você sabe que o Eduardo não está perseguido. Pode concorrer, mas hoje normalizou o Brasil. Lula, Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro inelegível ainda. Lula, Eduardo Bolsonaro e Tarcísio. Quem você vota? Deixa no comentário. Quero saber se realmente ele só tem 20% das intenções de voto. Eu não acredito. E aí o Flávio Bolsonaro saiu em defesa do Eduardo Bolsonaro. Nobre, tá? Tem muitas críticas ao Flávio Bolsonaro, mas é nobre a decisão dele de sair em defesa do irmão. Tá? O senador Flávio Bolsonaro, matéria do Metrópolis, senador Flávio Bolsonaro, saiu em defesa do irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que tem sido alvo de críticas pela postura considerada intransigente em relação ao projeto da anistia. Ou seja, o único que está segurando, que todo mundo está querendo aceitar a dosimetria, manter o Bolsonaro no chilindró e inelegível por mais uns 2 anos. Chilindró, prisão domiciliar, porque já foi descartado a prisão na Papuda por causa do estado de saúde da facada que a esquerda deu nele. Em uma publicação no X, Flávio afirmou que Eduardo, abre aspas, tem papel fundamental, fecha aspas, no andamento da proposta da anistia.
dos envolvidos no ato 8 de janeiro. Hoje, o texto é chamado de PL da dosimetria e deve ser limitada a redução de penas. Eduardo, no entanto, insiste em uma anistia ampla, geral e restrita. Abre aspas. Se hoje estamos na iminência de aprovar uma anistia, Eduardo tem papel fundamental nisso, avaliou o senador. Então, aqui está a falha. Iminência de aprovar uma anistia. Qual anistia, Carapaz? Não tem anistia para ser aprovada. Tem uma dosimetria. Eu sou contra anistia, eu sou contra, né? Como diz aquele menino que cantava com a Sandy lá, que ninguém sabe quem que é, né? Anistia é o cavalo, pô. Tem que ser anulação. Tem que ser anulado e indenizado quem participou, quem foi preso, sem ter entrado dentro do prédio dos 3 poderes. Aquilo é um abuso, é um absurdo. Avaliou o senador. A fala do Flávio ocorre depois que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro o aconselharam a pedir para que tenha uma conversa com o deputado Eduardo Bolsonaro, né? Se o Eduardo Bolsonaro falar, não, acabou, eu quero ficar de boa, vou me alinhar ao sistema, acabou, não vou bater de frente mais, acabou a perseguição contra o cara. Porque corrupto, por corrupção, ele não foi condenado, não foi perseguido em nada. Como mostrou Metrópolis, pedidos de oposição, partidos de oposição veem Eduardo como incontrolável, e é isso que eles detestam. Quem não se pode controlar. Se o povo é incontrolável, eles detestam. Se um político é incontrolável, eles detestam. É assim que funciona a regra do jogo. Em entrevista ao Metrópolis, o deputado federal Eduardo Bolsonaro se colocou como candidato em 2026, caso o país esteja de fato fora da disputa. Após a declaração, o presidente do PP, Ciro Nogueira, cobrou bom senso e unidade no campo político, então começa apoiando o Eduardo, que vai ficar inelegível, e a hora que ele ficar inelegível, um nome, um consenso de todo mundo, banido nas redes sociais, monitorado por tornozeleira eletrônica, vigiado 24 horas por dia, incomunicável dentro da própria casa, tudo isso sem sequer haver denúncia. Uma violência contra a democracia e contra a vontade de milhões de brasileiros que ele representa. Essas medidas arbitrárias já deveriam ter sido revogadas, escreveu Flávio Bolsonaro. Tá certo, né? E aí é onde o Eduardo Bolsonaro falou, peraí, dá uma olhada no que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele não tem condições agora, né, de opinar em quem ele queria. Por quê? Porque ele vai opinar em quem o sistema vai mandar, em quem o sistema quer. É simples. Assim funciona a regra do jogo. Tá? Vamos lá. Bora dar continuidade aqui. Tem mais matéria. Pois é, pessoal, essa aqui é a Leila do vôlei, né? Senadora. Você já ouviu falar da Lei Maria da Penha, né? Aquela que o homem que andar fora da linha vai pro chilindró se encostar na mulher. Eu não discordo, não. Tá? Para mim, o cara que bate em mulher, ele tem que apanhar pelado na praça pública com um pedaço de porrete até fazer as necessidades na rua. Para mim, vagabundo que bate em mulher, né, a palavra é essa, é vagabundo, tem que se ferrar mesmo. Agora, a gente não pode ser hipócrita, que tem muita mulher que aí, o termo que eu usei pro cara tem que ir para ela, que vai lá só para ferrar a vida do cara e invente um monte de abobrinha contra o cara. Isso existe. Isso existe, não é novidade para ninguém. Agora, a Leila do vôlei apresentou um projeto e eu quero a opinião de vocês, tá? Minha opinião é que faz sentido, né? Faz sentido uma lei dessa existir. O que tem que dar é garantias para a pessoa provar se aquilo é verdade ou não. Não pode ser só com base na palavra da confiança, né? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar o projeto de lei 116 de 2020, de autoria da Leila Barros, né? Leila do vôlei, que é do PDT, lá do Ciro Gomes, né? Acho que o Ciro Gomes saiu do PDT agora, que propõe enquadrar agressões cometidas em ambiente virtual na Lei Maria da Penha. O que é ambiente virtual? É xingamento. É expor fotos íntimas da mulher. A Lei Maria da Penha, ela já trata
da violência psicológica e financeira contra a mulher. O cara que rouba a mulher, que faz tudo isso, entra na Maria da Penha. Agora, a Lei Maria da Penha não trata especificamente de casos de agressão virtual. Vem cá, você pode até ficar nervoso, mas aí sua filha arruma um namorado, o filho da puta, desculpa, o vagabundo, o cara, vai lá e posta uma foto dela nua na internet para fazer ameaça. Ou usa isso para fazer chantagem. O que você acha que um cara desse merece? Pau. Né? Então, existe esse tipo de canalha? Sim. Acho que essa lei é importante? Acho. Acho que ela tem 2 pesos e 2 medidas? Acho. Tá? Acho sim. Então, a proposta busca deixar claro que condutas como perseguições, vazamento de imagens íntimas, ameaças, monitoramento digital, que é o stalk, né, ficar stalkeando a mulher, e exposições indevidas da intimidade também se configuram como forma de violência. Só que o problema é algumas coisas, tipo, por exemplo, exposições indevidas da intimidade. O que é isso? Não, eu vou publicar uma conversa minha com ela porque ela me xingou de corno. Exposição indevida da intimidade. Então, assim, é importante ter regras, medidas, objetivos? É lógico que é. É importante dar a garantia de que tem que ser provado aquilo? É lógico. Mas tem que tomar muito cuidado também com a subjetividade, né? Que coloca inocentes atrás das grades aí. Essa é a minha opinião. E na sua opinião? Isso é bom, não é bom? Você concorda, não concorda? Qual é o seu ponto de vista? Tá? Vamos lá, partindo para outra matéria agora, não vou nem colocar a vinheta aqui. A Eslováquia aprova emenda, mudando a Constituição, que reconhece apenas 2 gêneros. Meu amigo, macho e fêmea, 2 sexos biológicos, homem e mulher, e pronto. Tá? Não tem o LGBTQIA+, de Infocele, Cossimora, HDMI, de não sei o que mais não. Tá? É homem e mulher e pronto. Tá? É na Eslováquia. A Eslováquia aprovou na sexta-feira uma emenda constitucional que estabelece o reconhecimento de apenas 2 gêneros, masculino e feminino, que são biologicamente determinados. A reforma recebeu críticas severas da oposição e alerta para os impactos negativos sobre a comunidade LGBTQIA+, no país. O líder do maior partido de oposição, o progressista Michael Simeca, classificou a votação do partido como vergonhosa. Por outro lado, o premier nacionalista Robert Fico defendeu a medida como a melhor resposta ao colapso da sociedade ocidental em que o progressismo e o liberalismo foram priorizados. Pois é, a galera da direita é óbvio, né, que está aqui achando que realmente é isso, né? Biologicamente, homem e mulher, é isso. A emenda foi aprovada por 90 votos favoráveis do Conselho Nacional do órgão do Poder Legislativo, o mínimo necessário para um parlamento com 150 membros. Apenas 7 parlamentares rejeitaram o texto. Olha só, de 150 membros, apenas 7 rejeitaram o texto. Né? O restante todo mundo votou. O que eu estou vendo aqui? Um declínio da agenda woke, tá? Um declínio da agenda LGBTQIA+, um declínio da agenda woke. Agora, o que a gente precisa, né, entender aqui? A gente precisa entender que a comunidade LGBTQIA+ precisa de respeito. Eu acho que tem que respeitar sim. Tá? Agora, eles também têm que dar o respeito em muitas questões, como, por exemplo, a questão do envolvimento com crianças em paradas que são altamente de conteúdo sexual. Tem que se dar o respeito também, mas merecem ser respeitados. E assim, biologicamente falando, né, foi o que decidiu aí, né, o parlamento lá. Beleza? Vamos de próxima matéria. Vem cá. A oposição preparou uma presepada para o PT. O PT é tinhoso, é articulador, ele não é bobo nada. O Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele assumiu a relatoria de um projeto antiterror para pressionar o PT. O PT teve a cara de pau, né? Roubam tudo, até o discurso de que eles são anticorrupção agora.
depois da PEC da impunidade, eles agora estão falando que eles são anticorrupção. Eles tratam do combate à corrupção. De que o Lula descobriu o plano, né, da Operação Carbono lá e prendeu membros do PCC. De que eles, né, descobriram as fraudes do INSS e se eles são totalmente anticorrupção. Lideranças alinhadas ao bolsonarismo planejam reagir ao aceno do PT à pauta anticorrupção. Agora eles querem dizer que eles são patriotas, que eles combatem a corrupção, que eles são a nova direita. Simbolizado pela aprovação da PEC da blindagem e pela Operação Carbono Oculto, que mirou o PCC. Ao empurrar para frente um projeto de lei que classifica organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Existe um projeto de lei que trata de classificar o PCC, o Comando Vermelho e facções criminosas do Brasil como grupos terroristas. Acontece que se isso for aprovado, é uma carta branca para o Donald Trump investigar, ir atrás, descobrir políticos que têm envolvimento com esses caras e ir para cima, sem dó, né? Sem dó. E aí, a aposta da oposição é a seguinte: se pegar o bicho, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Ou seja, se aprova, se eles tacam isso e aprova e manda para o Lula, se o Lula vetar, eles têm um discurso perfeito para falar lá, tá vendo? Tá protegendo o crime organizado. Tá protegendo o crime organizado. Se o Lula sanciona, a turma progressista vai contra o Lula, dizendo que o Lula está cometendo o que? Autoritarismo e censura contra vítimas da sociedade. Não é assim que funciona, né? Segundo articulações oposicionistas reveladas pelo Metrópole, a ideia é forçar o PT a votar contra a proposta, com o objetivo de demonstrar que o partido de Lula não estaria genuinamente comprometido com o combate ao crime organizado. A fonte da matéria é o Metrópolis. Ainda, de acordo com a reportagem do Metrópolis, o deputado Nicolas Ferreira cedeu a relatoria da proposta ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que é do PP, que retornaria à Câmara apenas para tratar desse PL. O problema, gente, é o seguinte: o Nicolas Ferreira, se ele vota um projeto desse, a vida dele acabou. Ele não tem um aparato policial. O Derrite é o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Então, ele já está contra o crime organizado, ele já está contra o PCC, ele já está na mira. Se o Nicolas vota isso, o próximo amanhecer com a boca cheia de formiga é o Nicolas. Então, o Derrite falou: deixa que eu assuma a bronca aqui. A tática pode jogar o PT num dilema. Se vetar, será acusado de conivente. Se aprovar, poderá estimular operações extremas, inclusive internacionais. É o tipo de manobra que parece ter saído direto do manual político, com a promessa de retórica dura e possível reverberações em disputas eleitorais. E é exatamente isso. O UOL fez uma matéria, né, dizendo que o bolsonarismo, a direita, entregou de bandeja, ao aprovar a PEC da impunidade, o discurso do combate à corrupção ao Lula, né? Vou nem ler a matéria, não vou nem colocar a matéria aqui não, que eu já passei 33 minutos, né, do vídeo aqui para vocês. Mas, literalmente, né, o discurso que eles fazem é isso. E aí o Derrite passa a admitir a chance de disputar o governo de São Paulo. Não é à toa também que ele assumiu a relatoria desse projeto, né? O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, passou a admitir em conversas reservadas a disposição de ser candidato a governador se Tarcísio de Freitas decidir disputar a presidência da República. Só que é o seguinte: é um cara que eu gosto, é um cara que tem postura, é um cara que, se entrar, vai entrar com o discurso do combate à criminalidade. Isso é bom. Só que o problema aqui é que tem muita gente revoltada. Por quê? Porque esse discurso do eu vou ser candidato a governador já é assumir publicamente que o Bolsonaro está fora da jogada. E aí, né, ele acaba jogando mais pedra em cima do Tarcísio com esse discurso dele. Tá bom? E é isso, pessoal. Desculpa que o vídeo passou um pouco. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Esse foi o nosso chá da tarde, né, com política. Como eu disse, eu estou gravando ele de madrugada para soltar para vocês, tá? Espero que o áudio tenha ficado bom. Não é uma colher, eu peguei essa porcaria aqui, ó, é um imã. E aí eu coloquei esse microfone aqui, tá?
Coloquei esse microfone aqui, o pessoal estava reclamando que o áudio estava muito ruim, o negócio estava aqui embaixo, aqui, todo mundo, tá baixo, tá baixo, tá baixo. Então eu subi, tá bom? Espero que tenha ficado melhor o áudio aqui. Tá? E vamos lá, você que está acompanhando tudo isso, pessoal, é importante, tá? A gente não sabe até quando as portas estarão abertas para os brasileiros. Clica na descrição ou entre em contato pelo número para ter um plano B. Você precisa de um plano B. Se o Brasil der zica, você vai para onde, meu irmão? Então, o Uruguai é o primeiro passo. É barato e é rápido para tirar a cédula. Tá? Depois, você conversa com a gente fala em Paraguai, que tem um tempo maior e é mais caro para tirar, tem mais requisitos. Mas assim, eu acredito que você não tem muito tempo a perder. Vai fazer o passeio no Uruguai, conhecer o país, já aproveita de quebra. Em 3 dias você consegue já tirar a sua cédula e ter conta bancária em dólar, abrir empresas lá, ou seja, ter suas garantias, se proteger lá. Bom, e é isso. Muito obrigado pela confiança e pela credibilidade. Eu vejo vocês no próximo editorial.